começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com o Cris Trindade, mais conhecido como Gota, diretor, designer, criativo e, cara, um cara que tem um trabalho com craft muito absurdo. Vocês sabem que todo mundo que passa aqui, de alguma forma, seja em qualquer expressão que a gente... que ele tenha, sempre é uma pessoa muito talentosa, né, cara? Sempre é uma pessoa que eu admiro demais e é por esse motivo que eu sempre trago aqui pra gente escutar um pouco da história da pessoa e se inspirar, cara, e às vezes até saber que é todo mundo meio igual, né, de alguma forma, assim, então isso é muito legal. Então o Cris é uma dessas pessoas. Cris, muito obrigado, cara, ter aceito esse papo aqui. Que nem a gente estava conversando nos bastidores, assim, eu te perguntei como é que eu te apresentaria, né? E sempre tem aquele dilema do criativo brasileiro, né? Que é, cara, porra, eu faço de tudo um pouco, sempre fiz de tudo um pouco, mas isso que eu acho que é legal também. Eu acho que cada vez mais isso está se tornando um ponto positivo, principalmente nessa era agora, que o nexialismo e conhecer várias coisas ajuda demais, porque a gente tem muita tecnologia. Enfim, Cris, muito obrigado. Tamo junto. Eu quero que tu te apresente um pouco para nós aqui, conte um pouco da tua história, fale de onde é que tu veio, cara, como é que foi no interior de Barbacena quando tu era criança e até os dias de hoje. E a gente vai trocando. O microfone tá contigo aí. Massa. Pô, primeiro, Léo, queria agradecer o convite. Eu sou um ouvinte assíduo aí do seu podcast. Bom demais escutar as histórias de diversos designers, artistas, pessoas que eu admiro pra caramba. Então é uma honra estar aqui, poder compartilhar isso. Acho que é um espaço muito inspirador. Queria sempre, né, que já tivesse mais tempo para eu poder lá também ter essa oportunidade no meu início de escutar. E é muito incrível, cara. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Tá, irmão, me conta aí como é que tu chegou. Tu já foi outra coisa ou tu sempre fez isso ou tu tem influência da família? Como é que foi a infância? Como é que chegou nesse... Como é que começou a estudar isso? Cara, eu sou de Belo Horizonte, né? Estou em São Paulo já há 20 anos. Acho que esse fator imigrante é uma coisa que conta muito aqui na história da cidade, assim, até pelas relações que se constrói, mas isso já mais atualmente, né? Assim, desses 20 anos para cá. Mas começou assim, hoje tudo faz um pouco de sentido, né? Legal de contar, assim, que você vai entender, nossa, tava meio óbvio que era isso, mas quando eu era moleque, a minha mãe era designer, é designer, e focado em imobiliário e designer de interiores. E essa foi uma grande escola ali para mim, assim, tipo, da minha mãe, porque ela teve que assumir toda a bronca em casa e trabalhava muito, então ela me inspirava muito trabalhando, assim, e eu ajudava muito ela, no sentido, na época ela fazia os projetos Perspectiva, Planta Baixa, todos os RAFs, ela já fazia mood, já fazia um tanto de coisa, assim, que depois eu vi fazer, mas eu passava limpo com a nanquim, que era tudo, né, papel manteiga ali, eu passava muitos desenhos dela a limpo, assim, na hora para poder ajudar ela no trabalho mesmo. E isso me desenvolveu muito, sei lá, uma relação com a forma, com a arquitetura, principalmente, e que eu, como numa geração ali que foi criada na televisão, com muita influência ali dos filmes e do audiovisual que a gente via mesmo na TV, MTV, Sessão da Tarde, toda aquela mistureba, que é uma mistureba maluca ali que a gente tinha, que pra gente era muita informação, né, comparado com que hoje para essa geração, a quantidade de mídia que tem. Isso acabou me levando para ver a cidade de um jeito diferente, de gostar de arquitetura. Isso me levou para o skate, me levou para o basquete. Então, minha vida meio que construiu nessas duas culturas assim que se complementam. E aí, cara, isso levou para a rua. Automaticamente foi uma coisa que foi fluindo, assim, tipo, eu acabei virando o cara que gostava de tirar as fotos, que fazia o cartaz de trabalho da escola e que também desenhava as camisetas da galera do skate que a gente andava lá na Assembleia em BH, lá nos anos 90. Gostava de hip hop, rap, então era aquela coisa da rua que ajuda muito, assim, né, complementa muito ali na educação do olhar mesmo, assim, de começar a olhar para a cidade de um jeito pensando na locação, como dar manobra, como que fotograficamente isso ia funcionar e tal. E eu passei minha juventude bem nesse universo, assim. Era basquete, skate, era, vamos dizer assim, o skate, o que depois veio ser a câmera para mim, que era vamos dizer assim, um aparato que te dá acesso, né?
que, sei lá, hoje a câmera, para mim, é o lugar onde eu posso viver e conhecer novos mundos e me envolver com novas realidades e explorar de alguma forma visualmente essas experiências. O skate na época era esse instrumento, assim, sabe? Que a gente podia ir em qualquer lugar da cidade, a gente atravessava, ficava na rua o dia inteiro. Então, o skate foi, vamos dizer assim, esse vetor que me abriu assim para poder vivenciar e sempre com esse olhar já mais visual mesmo, assim. Eu já desenhava camiseta de futebol, sabe? Tênis, ficava aquela coisa tipo marca, tinha uma relação muito já com essa parte, mas era muito empírico, assim, eu não me conectava exatamente profissionalmente com isso, mas na hora de escolher ali, acabando a escola ali para fazer o vestibular, eu fui fazer vestibular de artes plásticas e acabei indo para fazer artes plásticas. Na época, o meu primeiro contato com a realidade ali do ateliê, ali do papel branco, bem pesado mesmo, que na Universidade Federal de Minas é uma escola bem forte para as artes plásticas. Eu falei, vixe, eu não sou artista suficiente para passar minha vida refletindo sobre o meu traço e sobre a minha própria pesquisa, e eu preciso dar uma vazão disso mais pública, sabe? Assim, não tão introspectivo, que era uma coisa... Claro que isso não tem uma regra, mas o que aparentava para mim a realidade ali do ateliê do artista assim, contemporâneo, assim, era uma coisa para mim muito assustadora, assim, que rapidamente eu falei, não é isso. Não é isso. E aí eu fui partir para uma coisa de ter a formação artística, ter a formação toda de um curso de artes plásticas, mas focado para o cinema, no caso lá em Minas, mais cinema de animação e fotografia. Assim. Então, que me complementou muito, assim, tipo, mas ao mesmo tempo era, assim, me forçou um amadurecimento que eu lembro, assim, que hoje eu vejo as formações e tal, você fala, cara, como era angustiante você ter uma formação tão multidisciplinar. Assim. Muita gente abandonava o curso porque o curso não dava, vamos dizer assim, um caminho profissional das pedras. Assim. Era uma formação muito mais teórica, até pela característica mesmo da Universidade Federal, assim, de não ser a que tem a parte de ferramental, mais tecnológico e mais de ponta e tal. Então, o foco muito mais na teoria, na coisa mais conceitual e no estudo mais acadêmico, que foi incrível porque eu tinha a oportunidade, em paralelo, de ficar na universidade e desenvolver esses projetos mais mão na massa, que foram automaticamente indo para o design, assim. Eu fui vendo que a coisa sempre... Eu ia muito pela parte da estrutura, do projeto, né? Acho que muito pela coisa de como contar histórias e pensar como estruturar um projeto para que essa história seja contada, que acho que é um pensamento de branding hoje mais atual que a gente tem aí, né? Do tipo, como criar esse ecossistema, e esse ecossistema, de certa forma, ele vai se gerando e tudo, e vai indo, e a gente vai só meio que coordenando ele para onde ele está indo. Enfim, eu produzia muito, cara. Tipo, eu era muito inquieto, assim. Tipo, eu tive uma eu era nerd, né? Assim, bem nerdão, assim. De estudar pra caramba, de ter uma obsessão ali para executar. Naquela época, isso era ainda um grande desafio. A execução era um grande desafio, né? Então, tipo assim, já estava numa fase ali, quando eu entrei na universidade, e falava assim, cara, como faz essas coisas, desse a qualidade, como é que a gente emociona, porque eu não quero fazer o que todo mundo faz, o que é fácil, porque realmente isso não toca mais, já é uma coisa... Aí você começa a desenvolver esse tipo, cara, onde eu vou na singularidade ali que toca a emoção, e aí o craft na época era o grande desafio, assim, né? Tanto a parte de equipamento tecnológica para ter acesso ao computador, como também tecnicamente mesmo, assim, de chegar e falar assim, cara, a gente faz começar a fazer algo que a pessoa se comovesse pela execução, independente da complexidade, mas que a execução fosse algo que tocasse, assim. E eu acho que lá para 2003, 2005, isso era muito forte, assim, né? Começou a época dos blogs,
né, que todo mundo, o Gota vem mais dessa época, assim, já vem um pouco da adolescência, mas tipo, tinha uma referência, assim, todo designer novo começar, tinha um vulgo, assim, sabe? Então você tinha seu nome, você tinha o seu site, tinha meio que determinava quem você era. Então, sei lá, os meus ídolos, Cisma, o Denis era o Cisma, o Abiuro, cada um tinha um seu vulgo, e aí era uma coisa também de tipo, conseguir separar um pouco e aliviar um pouco, vamos dizer assim, a minha personalidade como experimentador visual tá aqui e eu estou experimentando essa narrativa aqui, vamos ver onde vai dar. Muitos estão até hoje, né, com isso, eu, por exemplo, mas muita gente continua com seus vulgos, né, o Misprinted Type, que era o Eduardo Recife, também lá de BH, que fazia um trabalho incrível tem um trabalho incrível ainda, né, de tipografia e tudo. E aí só que eu produzia muito, cara, eu tava em Belo Horizonte, e aí já era essa formação meio, que era assim, tipo, eu fazia o site em Flash, eu começava a animar, eu, tipo, estudando muito, assim, aí foi a época um pouco ali que começou o After dar um salto de qualidade, o After Effects, e aí eu consegui pular do Flash pro After Effects, e numa oportunidade que eu vim para São Paulo, assim, eu consegui um contato na Globo e que eu comecei a pegar tudo que eu fazia, eu mandava para o diretor de arte da Globo da época, sabe? Mandava. E eu participava muito, eu fazia muita coisa autoral, assim, porque, querendo ou não, a Universidade Federal também estimulava muito essa posição do tipo, é uma universidade de diretores, vamos dizer assim, não de... Eles não formam, vamos dizer, a cadeia técnica do audiovisual, da fotografia, não, é muito pela visão autor mesmo, assim, quase todo, né, o pessoal se ajuda e tal para fazer os projetos, mas no final ali você vê que está formando mais uma autonomia autoral mesmo ali e esse exercício crítico, assim. E aí eu comecei a mandar tudo, participava de tudo quanto é festival, cara. Todos os tipos que tinham, assim, do Minuto, os festivais de vídeo. Aí eu fazia sempre trabalho experimental e mandava. E, ao mesmo tempo, eu tinha um projeto de pesquisa na universidade que era audiovisual também, onde eu desenvolvi tipo toda uma parte de audiovisual mesmo, assim, do projeto, mas que começou a ter vamos dizer assim, uma consistência de design um pouco mais, sei lá, que era, a gente fazia o CD-ROM ele era interativo, aí já era essa coisa já de fazer essa narrativa de marca para outras experiências, tipo um trabalho acadêmico que já tinha essa roupagem, assim, que antes era tudo muito ligado no texto, né? Então já trouxe isso, era aquela época dos Mac G3, assim, aqueles coloridinhos. Tudo muito influenciado, saca? Tipo, pela MTV, pela linguagem já mais fragmentada e experimental mesmo, assim, do design. Assim. E aí, durante esse tempo todo, eu ainda dialogava muito com essa pessoa com o Kiko, que era o diretor de arte, né, na Globo. E quando eu terminei a faculdade, ele falou, cara, vem aí para fazer uma experiência, assim. Que a gente vê como é que faz, tem uma vaga de 3 meses, eu vim para São Paulo, e aí eu vim para não voltar, cara. Tipo assim, eu botei na minha cabeça, na época, falei, cara, não quero voltar, eu preciso. Essa área em Belo Horizonte ainda era muito restrita, né? Tipo assim, e o acesso era o acesso que eu já estava tendo de alguma forma com os projetos, tinha muita coisa, essa coisa de os projetos autorais e muita coisa de lei de incentivo, né? Também os projetos com lei de incentivo e tudo é um ecossistema que tem assim, né, para fora dos grandes centros assim de São Paulo e Rio. E aí eu vim para cá e na época, cara, tipo, eu tava muito mergulhado em conseguir dominar o After Effects assim. E ele tinha tô falando isso porque também era um momento de uma revolução ali do motion ali de ferramenta, onde o 3D juntou com 2D, teve um boom assim de motion graphics assim, que tinha toda uma cena, né? Tinha os sites. Cara, eu respirava isso assim. Eu vivia o motion graphics assim de um jeito muito intenso. E muito no começo de várias técnicas do motion, assim, sabe? Na hora que realmente ficou bem fluida a integração entre
o Photoshop. Ainda era um pouco, vamos dizer assim, nesse começo, um pouco empírico, assim, a gente não tinha aquele workflow que hoje tem já muito mais azeitado, assim. A gente fazia, às vezes, os style frame mesmo no After. Era doido. É porque tipo, tinha essa coisa do desafio da execução. A gente já tinha que estar experimentando como ia fazer, sabe? Então, acho que tinha esse ponto ali de chegar num outstanding, assim, de execução, assim, que era muito desafiador. E aí, quando eu fui para a Globo tinha lá seu padrão visual, né? E foi uma baita escola, porque, querendo ou não, eu tinha um lado bem experimental de participar de revista, de publicação, um lado mais que o Motion tinha, né, da ilustração digital, assim, também. E aí eu já levava isso para uma coisa mais de colagem e tal. Então tinha esse lado experimental e, ao mesmo tempo, foi aonde eu consegui, vamos dizer assim, a oportunidade de, sei lá, estabelecer minha vida, criar um vínculo com a cidade. Foi na Globo, e a Globo tinha um lugar que era assim, você só pode, sei lá, criar com duas fontes, né? Que na época era a Globoface e a Futuras. Então você imagina, você tinha que ficar fazendo muita arte, muito vinheta, tudo, mas só pode usar duas fontes. Então, querendo ou não, tinha uma experimentação em ciclo que se fazia ali com aqueles elementos, com aquele vocabulário ali, que era muito intenso e muito ligado, às vezes, a uma magia, assim, né? E aí isso no craft, isso me ajudou também muito, assim, apesar da estética ser bem padrão Globo, que já era dado, mas tinha ali uma coisa bem da televisão mesmo, de ser uma caixa de sonhos e tal. Então, tipo, efeitos de luz, de brilho, muitas camadas para poder dar um acabamento muito brilhoso, certinho, para poder dar uma fluidez muito bem polida, vai. Que era muitos truques, assim. E na Globo tinha isso muito. Assim, aprendi muitas ferramentas, aprendi muito a ter esse olhar do frame a frame, assim. Enquanto isso, eu ainda continuava fazendo os trabalhos experimentais, né, de mold. Então, eram as curtas, de 3 minutos, 2 minutos, assim, que eu fazia em paralelo, porque tinha essa... Eu ainda estava, vamos dizer assim, aquela inquietude de como eu manter o meu trabalho mais experimental e como eu sobreviver mesmo, né? Ter um trabalho mais profissional, assim. E nessa época separou um pouco, então tinha meio uma vida dupla, né? Assim, tipo, bem de tipo assim, aqui é onde eu faço a coisa bem tech comercial, trabalho, aprendo ali a lidar com a coisa mais econômica também do trabalho. E eu vou mantendo a vida mais experimental de lado aqui, fazendo as minhas coisas e correndo em paralelo. E depois eu fui vendo como fui tentando articular isso na vida, como eu podia juntar, sabe? Assim, em que momento, como isso ia se juntar. Não tinha muito esse plano, não, mas eu sabia que eu não ia ter também saúde para tanto tempo, ter uma vida, porque, tipo, cara, é isso, você dedica, trabalha, vira à noite e trabalha muito, né? Assim, que você tá novo ali, você vai para as empreitadas mais malucas de todas, sem muito calcular mesmo, você está muito cheio de empolgação ali, de experimentação, muito conhecimento vindo. São Paulo é uma cidade muito que recebe muito bem o imigrante, assim, e aquela coisa, eu não quero voltar, sabe, assim, eu não quero que, isso não pode dar errado, sabe, tipo assim, e acaba que nesse sentido também você vai juntando pessoas que estão nessa mesma pegada, assim, São Paulo, querendo ou não, é construída por essas pessoas também, mas essas pessoas são bem relevantes, assim, né, os imigrantes, as pessoas que vêm para cá com esse apetite, não é à toa que a cidade tem essa vocação, acho que é muito feita por quem está aqui e está aqui para fazer acontecer, dar certo na vida e se estabelecer de alguma forma numa autonomia que talvez no interior é mais difícil ou tem um outro perfil, né? E aí nesse momento, eu estava bem focado em motion, bem assim, tipo... E gostava sempre da parte mais de design da coisa, assim, né? Então, quando eu saí da universidade e fui focando mais no design, tanto para os style frames, para a parte de narrativa de marca mesmo, assim, ainda tinha uma coisa muito solitária ainda, né? O trabalho do designer ainda era poucos lugares que estruturavam grupos de design. Assim. Então era muito, você tinha um desafio, máximo você mais uma pessoa, mas era muito você e as suas madrugadas ali no laptop
na caneta, desenhando e, tipo, chegando em propostas. Era um desafio muito mais individual, assim, né? E nessa trajetória de motion, assim, isso chegou um momento que foi me... ficando instigado, falando assim, pô, mas como que eu chego em tal resultado, sabe? Eu quero... Como que eu chego em tal trabalho? Como que faz isso? Eu quero fazer... sabe, eu quero mais um desafio. Normalmente esse desafio, a parte que ele barrava na limitação do individualismo ali, sabe? Do tipo assim, eu tô meio que me reinventando, tô encontrando meus maneirismos aqui, tô fazendo, vamos dizer assim, de certa forma, preciso ter um diálogo com outras pessoas e começar a trabalhar um pouco mais em equipe, ver até, assim, ter menos o controle da situação. E aí, naturalmente, eu fui procurando novos desafios. Depois da Globo, eu fui para a Record, porque ali na época da Globo eu já fazia algumas aberturas freelancer assim para GNT e para Multishow, e que era muito legal e tal, de experimentação, era, vamos dizer assim, um braço mais comportado em relação à MTV. Eu já fazia algumas coisas para MTV também, tudo isso em paralelo à Globo, assim, para manter esse lado mais experimental e tal. Depois eu acabei indo para a Record por causa que ela foi fazer um canal de notícias, a Record News, e aí ela, tipo, levou 3 pessoas na Globo, assim, falou, vamos, a gente quer virar a Globo, então vocês são os caras, vem aqui para cá para trazer. E aí foi aquele baita desafio também de fazer o canal inteiro. E depois eu fiquei na Record um tempo ali, onde eu evolui muito, assim, foi uma, tipo, tinha um time bem massa, assim, de designers, assim, na época, assim, um baita... O Júlio Balasso, que é o chefe lá até hoje, assim, tipo, montou um time massa, assim, que era tipo, um time assim, né? Éramos 4, 5 pessoas e fizemos o canal inteiro. E depois ele acabou assumindo a Record mesmo, e aí eu fui com ele fazendo aberturas. E aí chegou num ponto, cara, assim, em poucos anos ali, cara, eu tinha feito, sei lá, umas 50 aberturas de televisão, assim. Era muita coisa mesmo, assim, porque era muito tempo. Era tipo, eu vivia para isso, assim, sabe? Tipo, e aí já tava essa coisa de misturar 3D, isso na televisão me ajudava muito, porque, né, tipo, sempre tinha, como já era mais trabalho em equipe, então tinha a parte toda de troca mesmo, vamos dizer, de grupo ali, de um tá olhando o monitor do outro, falar, isso aqui, aí tinha essa coisa do 3D muito, do desafio do 3D muito, que foi lá desde o 3D Max, Maya, Soft Images e tal. E também tinha essa coisa mais de branding mesmo, assim. Aí eu já comecei a trabalhar mais a coisa... Quando eu comecei a fazer esses projetos, principalmente já na Record ali, que já eram projetos grandes do canal, já tinha que ter toda uma base de storytelling mesmo para chegar no resultado, assim, né? Não bastava mais ali só, fiz um desenho bonito e não, já tinha toda uma coisa mais amarrada, tinha todo um conceito já que eu comecei a desenvolver, elaborar isso no processo, que aí eu falei, cara, depois eu fui vendo que assim, tipo, era um jeito de contar histórias numa execução que eu desejava, né? Então o design era, querendo ou não, era um lugar onde que eu conseguia fazer uma execução na qual eu acreditava e alcançava, porque as outras formas de expressão que também estavam integradas de fotografia, vídeo e tal, ainda era muito complexo ainda, né? Tipo, ainda tinha vamos dizer, um nicho ali de custo mesmo, assim, era caro contar história, né? Filmar, equipe, toda essa coisa. Então, eu fiquei ali mais... Mas eu já estava ali contando histórias, vamos dizer assim, de marca mesmo, de narrativa, para esses programas e para o canal. Deu um tempo, assim, eu já estava mais estabelecido em São Paulo, eu falei, eu quero... Tô jovem ainda, assim, né? Não tenho filho, família, e meus custos... Eu já estava casado já, e minha ex-mulher nessa época era mega parceira, assim. Aí eu falei, cara, eu vou tentar me arriscar na publicidade. Eu já conhecia algumas pessoas e aí tinha, né, era a época dos fóruns também, então a gente sempre tinha
muito assunto nos fóruns, era uma coisa bem de nerd mesmo, assim, né, o design, assim. Por mais que você fosse da rua ali, você vai ver que quase todo mundo no final ali, um madrugador do estudo ali, que fica bem nerd ali nos desafios que tem para fazer. E aí eu acabei fazendo comecei a migrar para publicidade, fazendo mais tudo de motion, assim, até que nessas trocas de blog, de tudo, eu comecei a fazer uns trabalhos para Cubo, porque eu conhecia o Átila na época, que era o diretor de arte de lá, que era muito bom, e me indicou e tal. Eu comecei a fazer uns trabalhos freelancer, e teve lá uma época lá que tipo, teve um investimento no departamento de motion, que aí acabaram me levaram o Rael Falkenbach para liderar, que tipo, tem um puta de um trampo, era assim, uma pessoa que eu tipo, admirava muito, tipo, era o trampo mais foda, assim, experimental, mais instigante que tinha. O Martini levou o Rael para lá, Morinaga, e foi uma galera, e aí o Rosmeister, o Andrezão e tudo, e aí a Cubo tinha essa coisa de ser uma hot shop que cria e produz, porque era ali bem o começo, vamos dizer assim, não o comecinho, mas já era o começo, vamos, do digital como audiovisual mesmo, assim, sabe? Que passou um pouco da interface ali de HTML, de JavaScript, tal, tipo, até um pouco do início ali do Flash, a coisa já estava ficando muito mais. A galera do Flash mesmo já estava fazendo motion de um jeito, assim, tipo, era uns puta site muito. Já muito de audiovisual mesmo, de uma experiência mais fluida, assim, né? Menos minimalista, assim, que depois teve uma volta e tal, mas ali, cara, tipo, foi um momento muito massa, assim, que aí, e isso o Martini ele chamava todo mundo pra lá, cara. Então, de repente você olhava assim para o galpão, assim, e falava, caralho, a gente tá aqui junto, uma galera muito massa, e trabalhando e fazendo uns baita de uns trampos, assim. E ali fiz muita amizade, muito trabalho. Ali eu já comecei a juntar. Foi ali um momento chave ali que eu comecei a juntar aquelas duas vidas que eu tinha ali no começo, que eu não conseguia, que era a parte, né, da Globo, que era a parte mais técnica, e com a parte mais experimental. Ali na Cubo foi um lugar que, cara, aqui tem projeto de tudo quanto é tipo. Então tem desde um comercial Unilever super bem empacotado e muito acabamento fino, high-end de motion em VFX, como o stop motion zoeira que a gente montava lá no fundo do galpão para fazer um clipe para close-up, entendeu? Então ali a gente era muito mais começou aquela convergência, assim, sabe, de saber, ó, para esse cliente cabe isso, para esse cliente cabe aquilo, e sempre ter um toque, assim, acho que era uma coisa, por mais nesses projetos mais comerciais, eu sempre me apegava em alguma coisa desse projeto que era onde eu ia puxar meu conhecimento, assim, que eu ia falar, não, então tá, já que é isso, mas o que é legal nisso? Vai ser o shader, vai ser um ambiente que eu vou criar, vai ser a estrutura narrativa de como vai aparecer o logo. Alguma coisa eu me pegava para poder falar assim, não, esse projeto vai valer a pena. E ali na Cubo já não. Na Cubo já era, cara, todos os projetos já tinham sempre um ponto de vista muito arriscado de criação. Assim. E aí ali foi uma baita escola, eu fiquei ali uns anos. Só que essa coisa, né, tipo, de fazer coisas em paralelo, eu também tinha um projeto com outro amigo que era de fazer documentários, e eu meio que era meio assim, era o diretor de arte desses projetos, criativamente, eu empacotava isso, e isso foi andando em paralelo com a Cubo, né? Durante 2 anos eu fiquei ali na Cubo, ali, tipo, fazendo bem a parte mais publicidade, e que era muito louco, porque, tipo, era isso também, tipo, muita mistura de técnica, então tinha departamento muito foda de programação para fazer os adver games, né, na época que era a grande febre ali do digital, né, que eram os games digitais que a Cubo fazia, que era tipo assim, o nível PlayStation, só que navegando no computador. E aí tudo isso tinha sempre um clipe cinemático, tinha o trailer, tinha toda a narrativa disso. Mas ao mesmo tempo eu tinha um lado de fotografar, de
que é essa formação, essa louca que eu falei lá do início, assim, tipo assim, eu também continuava fotografando, continuava desenhando, então, tipo, era tudo uma mistura louca de tecnologia, com mão na massa e tudo, e aí eu fazia um projeto que acabei um belo dia lá, a gente batalhando nesses projetos, e depois ele foi meu sócio, né, o Leandro, a gente vendeu uma série para televisão, assim, de documentários que ele dirigia, que era uma série que chamava Reis da Rua, e aí quando a gente vendeu essa série, eu tive que sair da Cubo, assim, porque aí era tipo 18 episódios, 30 minutos, a gente teve que montar uma estrutura para fazer isso, e acabou que ali nasceu uma produtora, né, nós dois fundamos essa produtora que chama Banda, existe até hoje, e o Leandro tem a história dele lá com a banda e tal, depois eu saí, mas eu montei uma produtora, que era, vamos dizer assim, uma hot shop que é muito louco. Na época tinha a mesma inspiração que a Cubo, só que a Cubo tinha uma outra linguagem, né, que o Martini tem, a personalidade dele, assim, que é muito marcante, e a parte bem de programador ali, visual, assim, que ele é foda, né, do tipo, ele pensa programando, né, muito, muito massa. E a outra era uma coisa assim, como já via que a tecnologia também estava cada vez ficando mais acessível, assim, até os próprios estúdios de motion não estavam, os freelas estavam ficando quase que virando um estúdio, né, nessa época, assim, tipo, porque as entregas de freelancer estavam ficando muito boas e tudo. Eu falei, cara, a gente vai montar um estúdio, uma produtora que é tudo isso, entendeu? Então, vai ser... A gente vai fazer filme, vai fazer design, vai fazer tipo uma galeria de arte para vender os trabalhos, as fotos e tudo. E o Bando surgiu nesse contexto meio de hot shop, assim. Na época, a gente fez essa série e aí começou a fazer os trabalhos de publicidade mesmo. Daí eu comecei ali a dirigir um pouco mais, entendeu? Assim, eu já estava dirigindo os trabalhos de motion, mas ali eu comecei a realmente já tipo ter a coisa da direção artística da produtora e dirigir alguns projetos. E depois de um tempo ali, acabei saindo da produtora e tal. E na época, quando eu saí da produtora, cara, coisas loucas da vida, assim, né? Porque, tipo, que eu acho que é um ponto bem massa, assim, de pensar mesmo também no que está acontecendo hoje, que são as relações que você constrói nessa jornada aí, cara. Então, sei lá, eu chamei um amigo, tipo assim, um amigo que me apresentou a Cassius Kramer, que é uma agência de Amsterdã, que era a minha referência. Ele me apresentou a Cassius Kramer lá atrás. Quando eu abri o Bando, eu falei, cara, isso aqui é muito inspirador. O que esses caras fazem, eles são editora de livro, eles já misturam tudo, eles já ficam, vamos dizer assim, no meio dessa narrativa toda, coordenando essas múltiplas mídias. Eles não mais falam que eles são só uma agência de publicidade ou são só uma produtora, eles são isso tudo, que é uma coisa confusa às vezes para o mercado, e às vezes, como nessa época, principalmente ali, era uma coisa, prematura, né? Tipo assim, a inovação, ela tem essa coisa, tipo, sei lá, eu acho, tipo, a Cubo mesmo, outro dia, eu fui em Cannes esse ano e fiquei falando, cara, os caras estão falando coisa que a Cubo fazia, tipo, as experiências, as interatividades. Tava eu e o Grip lá em Cannes e eu falei, cara, olha aí, parece que a gente tá vendo a Cubo de 10 anos atrás aqui, saca? Tipo, porque realmente tem muito a ver com o que está fazendo hoje e já estava rolando isso lá. Martini já tinha essa visão, assim, muito louco, assim, a parte de visão dele, assim, de... Mas aí, quando eu montei essa produtora que já não era, vamos dizer assim, já era multidisciplinar, assim, esse amigo eu chamei para dirigir lá, aí ele foi para os Estados Unidos. Cara, quando eu saí da produtora... e falei, cara, ó, você quer continuar na produtora, sendo diretor representado aqui, tá? Eu tô saindo e tudo. Ele falou, cara, não, porque agora eu vou abrir a Cassius Kramer em Los Angeles. E aí ele me chamou para ir para Los Angeles para abrir a Cassius com ele, para dar uma ajuda, tipo assim, era aquela coisa. A Cassius era, você não, né, todo mundo sabe, mas é uma hot shop dessas que o cara falava, nunca vou ter mais de 70, 50 funcionários, queremos ficar pequeno para sempre. E eles eram dentro de uma igreja.
ainda é, né, numa igreja em Amsterdã, e, tipo, muito criativo, assim. E aí esse meu amigo David abriu a Cast e fui para lá. Só que quando eu estava indo para lá, o Martini já estava fazendo a mudança da flag, né? Tipo, já estava construindo as bandeiras todas tipo, né, essa coisa de transformar os núcleos criativos, cada um numa empresa e crescer isso como negócio. E aí o Manuka, lá na Cuba eu já conheci o Manuka, que era o fotógrafo, que é um baita parceiro do Martini também, de vida, assim, né, de história de vida. E essa turma toda de Pelotas que eu falo, né, que eu sou quase um cidadão honorário ali da cidade. Veio muita gente massa ali de Pelotas. E aí o Manuka falou, cara, cancela aí essa ida para Los Angeles, vem para cá que a gente está abrindo a comitê e você tem que vir para cá e tal. E aí era voltar meio para, né, para Flag. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo fazendo esses trabalhos na Cassius. Acabei que eu não voltei, só que eles me enlouqueceram enquanto eu tava lá para tipo, não, mano, volta aí e tal, pá, para com isso, a gente espera, quanto tempo? 6 meses, não sei o quê. Acabou que tipo em 4 meses eu acabei voltando. E aí, quando eu voltei para comitê, foi outro salto que eu dei, assim, porque aí também aquela mesma coisa, já era aquela parte daquela turma toda da Cubo, só que agora já como uma unidade de negócio mesmo, que podia trabalhar para fora, não só para o grupo, e já, tipo, com uma estrutura de empresa mesmo, assim, né? Tipo, que aí era eu, Manuka e a Fê Geraldini cuidando das operações. E aí ali foi um arregaço, assim, de trabalho e de evolução mesmo, assim, de amadurecimento e tudo. E foi bem importante para mim esse momento, assim, porque aí eu realmente ali a Cubo estava crescendo muito, né, a Flag, muitos clientes, era assim, era até trabalho demais, saca? Tipo, sabe, dá certo demais que você fala, cara, a gente não, na época o Martini já tinha essa coisa esse desafio de querer escalar isso, mas ao mesmo tempo ele só contratava tipo todo mundo que ele achava melhor do mercado. Ele arrumava um jeito. Né? País Saint-Germain sempre, né? Tipo, sempre não, foi... era muito louco. Falei, cara, isso aqui não é escalável. Olha só o time que você tem aqui. Não é assim que sacode e chega mais um. Mas também tem essa coisa, né? Você acaba virando um imã ali, né? Porque tipo, todo mundo quer estar ali naquele momento ali. Porque realmente a junção de talentos, ele fazia isso sem medo de ser feliz, assim. Era inusitado, assim. Eu lembro que nessa época, depois que eu voltei para comitê, assim, um belo dia eu tava na comitê, assim, tava na Cubo, e aí eu olho e tá o André Matarazzo. Aí eu falei, não, vim trabalhar aqui. E eles eram, vamos dizer assim, um era da Gringo, eles eram, tipo, dois cabeças de empresas diferentes, que concorriam entre si, duas referências do mercado, que cada um tinha, vamos dizer assim, a sua história. Aí eu falei, cara, só Martini mesmo para conseguir quebrar esses erros. Falei, não, vamos aqui, cara, agora você tá aqui dentro, vem para cá. Ele não tinha medo. Quem pudesse trocar e somar, ele chamava para dentro e isso era, tipo, era muito legal de ver, assim, sabe? Do tipo assim, porque você falava, pô, como é que junta essas pessoas, elas trabalham? Eu falei, não, de repente você olhava assim e falava, caramba, tá Pedro Burneico, Bitar, Átila, Danilo Rodrigues, uma galera assim do mercado emergente de digital ali, né, dos designers que vieram do digital ali, todo mundo junto. Isso era bem interessante, assim, essa gestão disso e como isso fervilhava, assim, criativamente. E aí depois eu fiquei na comitê eu comecei a dirigir mais os trabalhos. E aí eu comecei, né, tipo, como eu tipo, tinha uma relação, e tenho até hoje, né, muito boa ali com o Manuka, e ele é fotógrafo, a parte do live action ali começou a florescer mais, que aí eu comecei a dirigir os trabalhos. E aí também é isso, né, cara, você vai ganhando estrada, a coisa vai ficando mais complexa, você vai conseguindo coordenar e comandar mesmo esses projetos, ainda muito com esse pensamento de design também, né? Tipo, muito atrelado ao design.
mas ao mesmo tempo ali eu já comecei a dirigir e olhar e trazer um pouco da formação que eu tive lá das artes plásticas, sabe? Que aí, quando, né, eu formei na Federal, a Federal ainda tinha uma coisa que você podia montar seu currículo, e eu fiz uma formação adicional, assim, muito em antropologia. Então, já era uma coisa que eu trazia muito de narrativa, de objeto, a relação com o outro, de como contar essas histórias, alteridade para olhar para os personagens e tudo, que na comitê isso começou a bombar, assim, sacou? Tipo, cara, essa visão, isso integrado, tipo, o Manuca que tinha uma formação bem parecida, só que já com a fotografia muito latente ali, o trabalho de fotografia muito maduro, que era uma baita referência para mim, assim. Ali a gente juntou ali uma galera que, sei lá, o comitê tinha uma época tinha umas 50 pessoas, assim. E a gente trabalhava muito, assim, fazia muito projeto de tudo quanto é tipo também, assim. Já era publicidade. E nessa época a gente começou a ter algumas demandas grandes de fora, começou a ter as coisas das concorrências, que até então não tinha, assim, até para o digital como o digital, né, era um valor menor, né, do tipo do mercado, era um valor que os clientes não criavam tanto. Tipo assim, a entrega, principalmente na Cuba, assim, a entrega era tão além do que os caras esperavam, era uma coisa tão incrível que eles não... E não tinha quem fizesse aquilo daquele jeito, assim, porque realmente era uma coisa, só nascia, sei lá, na Cubo, na Colmeia, na Gringo, só nesses hot shop, assim, que consegue misturar pensamento estratégico ali com os artistas de narrativa. E aí aí eu comecei a participar dos pitches como diretor, cara, para fora, assim. E aí desenvolver todo um trabalho mesmo mais de conceituar mesmo o trabalho narrativo, assim, agora é fazer tratamento, a gente vai pegar filme, até que eu peguei um filme de carro, sacou? Numa dessas, assim, eu peguei um filme de Chevrolet grande, que para mim era um baita desafio. Pá, agora eu tenho que fazer um filme de carro, cara, tipo, com tudo que tem direito no filme de carro, que era um show de um Lollapalooza, era uma produção grande, assim. Ali a gente falou, não, cara, agora a gente dá para se arriscar mais no mercado, e também era essa mudança, vamos dizer assim, de processo, assim, o tratamento passou-se a ser, naquele momento ali, foi popularizando a relação entre as produtoras e as agências nos pitches com o tratamento, né? Que aí era uma oportunidade de você, beleza, eu posso até não ganhar pela experiência, né, por ser novo demais, mas eu ganho pela ideia, ou eu conquisto para uma próxima oportunidade através da ideia. Então, fazia uns puta deck de tratamento, e isso começou a virar, cara. Começou a virar, e essa visão do tratamento vai te amadurecendo também como diretor, porque aí, né, tipo, você tem que falar de cada ponto, realizar, vamos dizer assim, realizar o conceito inteiro de um filme, né, antes de fazer. Então, tipo, fazer depois vira, claro que tem toda uma sensibilidade ali de realização, de direção, mas a parte conceitual e de como vai ser e como vai estar amarrada as escolhas, ela já estava sendo feita todo no tratamento, e se fazia muito tratamento, saca? Tipo, fazia muito tratamento, e acabou que isso foi amadurecendo a minha veia de diretor, assim, sabe? Porque aí ali eu comecei a misturar tudo mesmo. Então eu misturava a colagem, o motion, a fotografia, a coisa de ser meio filmmaker, né? De estar sempre... Que eu também, né, durante esse processo de ter o bando e tudo, então já era uma coisa de ter sua própria câmera, filmar. Então já tinha também um outro boom que foi, assim, que importante, assim, tecnológico, que foi o boom da 5D, né? Que foi a hora que realmente foi, vamos dizer assim, foi o que o After e o Photoshop fizeram 10 anos antes com a parte gráfica, 10 anos depois a 5D fez com o audiovisual ali, de também ter um boom, assim, de acesso às câmeras DSLR, com lente fixa e com um look pouco mais cinematográfico, bem mais cinematográfico, né? Essa integração, e com mais acesso mesmo, de grana mesmo, assim, né? De poder
ter acesso aos equipamentos e produzir, experimentar. Eu acho que na 5D ali foi um momento bem, bem importante, assim, e que eu estava nesses momentos, assim, aproveitando esses booms, vamos dizer assim, de virada tecnológica mesmo, de acesso, assim, que hoje a gente pode falar que o AI está exponencialmente fazendo isso tudo junto ao mesmo tempo. Né? Tá empacotando várias inovações de várias áreas numa coisa, né? Num setor só, quase, né? Exato, assim, tipo, realmente é muito próximo, porque também assim, o Photoshop, o próprio Photoshop e o próprio 5D, na época foram muito revolucionários. Assim. Também foi uma coisa que gerou uma apreensão do tipo, nossa, o que eu faço com tanto acesso, né? Tipo assim, porque querendo ou não, o design, a gente acaba, é importante a gente delimitar os problemas, né? Identificá-los, nomeá-los, de certa forma, criar parâmetros para a gente poder não ficar também tão solto e perder um pouco o foco do que a gente quer, de que mensagem a gente quer falar, né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente está um pouco vivendo esse momento meio confuso do tipo, a gente tem acesso a tudo, mas o que a gente realmente quer falar com esse tudo que a gente tem acesso? Mas acho que é uma questão mesmo de amadurecimento, assim, do boom tecnológico que a gente está vivendo. Mas para terminar, assim, para não ficar muito longo, da Comitê, eu comecei a dirigir, e aí a minha carreira como diretor eu comecei a ganhar as concorrências, e aí comecei a amadurecer mais essa visão. Na época, eu trabalhava muito na Comitê, assim, tipo, era um absurdo, assim, tipo, que a gente... Porque é isso, né? Que eu acho também isso, quando você encontra a sua turma, sabe? É muito importante essa relação da turma, assim, que hoje no cinema é meio básico de falar, mas no design é mais difícil, que a gente acaba, né, na parte quando a gente vai vindo na direção de ficar mais pequenos grupos, e aí o designer tem uns processos um pouco mais solitários e tal, mas ali era a conjunção de tudo, com equipe, design e audiovisual. E aí eu acho que é uma coisa legal de falar, quando você encontra essa turma já tinha, né, já era uma turma que eu estava junto lá na Cubo, e a gente foi ficando junto, e eu tô até hoje, por exemplo, hoje eu dirijo na Magma, que é a mesma turma, né? Manuca é o dono da Magma, Martini está envolvido, o Grip está envolvido, a gente é tudo... Ali eu já tinha uma relação geracional ali com o Grip, da Santa também, que né, tipo, era... vamos dizer assim, a gente estava numa trajetória muito parecida, assim, os mesmos desafios, os mesmos caminhos, tinha uma troca muito, muito legal. E aí, na Comitê, eu acabei indo para Vetor Zero, que é uma produtora de, né, tipo, sei lá, a maior de todas do Brasil na história ali de pós-produção, animação 3D e tal, que, tipo, para mim foi incrível, a realização de um sonho mesmo, dirigir na Vetor. E aí eu fiquei lá uns 2 anos. Depois eu fui para Paranoid, fiquei também mais um tempo na Paranoid, dirigindo. Aí eu já estava mais já com o que eu chamo assim, eu já estava mais fluente no game da publicidade, né? Que eu acho que é um outro assunto também legal, que é entender o jogo mesmo, assim, né? O jogo de desejos, de entrega, de compromisso. E eu sempre gostei da publicidade, assim, sabe? Tipo, isso é uma coisa... Eu nunca pensei na publicidade como algo separado ou que não fosse possível estar junto com o conteúdo. Eu sempre achei que as duas coisas... Então, mesmo quando eu tive a minha própria produtora ali, o Bando, ali eu já estava fazendo essa confluência, pensando, tipo, cara, como que a gente faz para juntar as duas coisas? Sabe? Não separar, então tem o universo do conteúdo e tem o universo da publicidade. Aí tem um universo que é mais... Isso... E hoje, né, tipo, não tem voz. Isso é cada vez mais misturado. A gente... Né, os limites são cada vez mais blurry, assim, né, mais desfocados. E aí depois da Paranoide, ali, pouco antes da pandemia, eu abri uma produtora, a Seiva, com a Marcela e com o Mário Peixoto. E aí eu fiquei ali mais o tempo, uns 2 anos também. E aí, cara, aquela coisa, né? Lá na Comitê mesmo, na época na Comitê, eu tive meu primeiro filho, aí depois eu tive o meu segundo filho,
E aí você já começa a ter essa relação mais madura mesmo com a visão do trabalho, assim, né? Para de trabalhar 48 horas direto, sabe? Você já começa já a estruturar, vai amadurecendo, já sabe mais como coordenar e direcionar os projetos para que a energia seja focada, assim, né? E aí abri a Seiva, e depois da pandemia ali, eu me divorciei, e aí no processo de divórcio eu falei, cara, estou precisando me conectar às pessoas que, né, que eu me identifico, que pensam igual a mim, assim, que a gente tem uma sinergia. É isso, eu voltei e falei, não, eu preciso da minha turma de novo. E aí o Manuca, na época, eu abri a Seiva, aí logo na sequência o Manuca abriu a Magma, e aí o Manuca sempre fala, não, mano, vem, o que a gente faz pra gente voltar aquela sinergia ali? E aí eu acabei voltando pra Magma e tô felizão lá. Hoje, eu tô até hoje dirigindo ali. E aí eu acho que a Magma já é também muito louco, que é esse passo mais maduro ainda dessa convergência de uma produtora que também produz conteúdo, que também produz narrativas para além só do audiovisual, do padrão, do comercial, entendeu? Do 30 segundos, assim. Então, só que hoje de uma forma muito mais madura e estabelecida. Antes a gente era muito arrojado, a gente queria era conquistar territórios, a gente não tinha, era uma coisa mais não é irresponsável, mas era muito audacioso, assim, sabe? Meio meter as caras. Vamos meter as caras, a gente faz qualquer coisa. Tanto é que, eu lembro no começo, a Cubo, o próprio tagline dela lá era tipo, whatever hot shop. Porque a gente era isso. A gente se juntou ali até num momento que tipo, a gente não conseguia nem, numa produtora normal, a gente não conseguiria orçar aqueles trabalhos. Porque eles não se encaixavam num trilho de produção, assim, era uma doideira, do tipo assim, sei lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Vai inventar uma roupa tecnológica que vai medir o desodorante do Sandro Dias, entendeu? Andando de skate. Era uns negócios tipo... Aí você chegava isso para uma produtora, a pessoa olhava e falava assim, cara, que vocês... Como? Se não fosse alguém com o mesmo espírito do tempo ali, com a mesma loucura ali de falar, não, então tá, peraí que vou sair que eu chamava de correria, né? Então, correria para poder desmembrar esse orçamento e desmembrar esse desafio, assim. Então, meio de história é isso, assim, profissional é isso, cara. E aí hoje eu tô... Um livro, dá pra fazer um livro, velho. E tu falou de vários pontos, assim, que... Um dos pontos que tu mais falou, eu acho que o Grip passou aqui também, várias outras pessoas passaram, que é a questão da execução, assim, né? Que é a questão... a gente tá vivendo um momento muito legal, que é assim, a gente gastou, investiu muitos anos das nossas vidas, todo mundo, aprendendo a mexer nas ferramentas, aprendendo, porque as ferramentas por si só sempre foram muito difíceis, assim, né? Então a gente fala do After, a gente fala de 3D, a gente fala... Cara, sempre foi... Aprender o software já era um puta de um desafio. E aí tinha isso. E agora a gente tá com um outro dilema, que é o dilema é o seguinte, cara, a ferramenta em si tá simplificando. A gente tá com muito mais fácil hoje, né? A gente fala do Photoshop, o Photoshop agora com Photoshop Express, por exemplo, cara, tu conversa com ele meio vibe design ali, ele troca, ele faz. Então não tá mais nisso, né? Ele tá... Claro que tem ainda muita ferramenta, eu acho que existe muita dificuldade, mas tá mais fácil perante ao que era antigamente. Então agora é possível a gente gastar mais tempo, investir mais tempo na ideia, né? Porque antes a gente tinha uma ideia, cara, vamos se amarrar nessa ideia aqui, porque a gente tem que produzir, demora-se um bom tempo para produzir. Então, às vezes a gente gastava menos tempo na ideia, porque não tinha muito tempo, e aí focava na execução. E eu acho que agora tá diferente, assim, eu acho que começou a mudar um pouco essa barra. Muito. A barra, tu tem a ideia, mas a gente consegue executar mais rápido, ao menos um início, um MVP ali, tu já valida se vai ou não vai, volta para a ideia, e aí tem uma iteração muito mais rápida, e isso é muito legal, assim, porque tu acaba entregando projetos muito mais interessantes, assim, porque tu teve o momento de validação. Ao mesmo tempo, o que eu acho que a gente está acontecendo agora, a gente tem menos tempo para estudar, sabe? Eu acho que a gente não tá conseguindo absorver, cara, assim, de uma forma mais madura, cara, tudo que tá acontecendo, sabe? Então, antigamente a gente fala do Flash, sei lá, cara, o Flash
andava rápido, mas demorava, velho. 6 meses para mudar, né, alguma coisa no ActionScript lá, ou alguma atualização, sei lá o que. Agora, cara, é uma semana, né? Então, a gente está falando de pipeline de AI. Eu tava com um pipeline aqui para um cliente que era o seguinte: tinha, porra, misturava com FUI, misturava não sei o que, para gerar no final uma parada. Cara, a gente trocou tudo isso com o VEL 2, o VEL 3.1 e com o Nano agora, que saiu semana passada, cara. A gente tirou todo, desmontou todo um framework. Muito louco, né? Caralho, que a gente demorou, tivemos que desenvolver módulo em Python, tivemos que fazer um monte de coisa para chegar naquele negócio e agora não tem mais, tá ligado? Então, sei lá, enfim, então eu acho também que eu também tô sentindo isso, assim, que tá difícil, né? E aí quem tá chegando agora no mercado também tá super enlouquecido, porque, cara, eu não tenho mais com quem aprender, porque eu não tenho mais com quem trabalhar do lado um tempão para mim, enfim, né? Então, muito legal, cara, tudo isso que tu falou. E eu lembro quando tu falou do Martini e do Matarazzo, eu tinha uma agência lá em Porto Alegre chamada Baia, que era uma agência de digital também, a gente fazia flash também, inclusive uma galera que trabalhava na Cuba, a gente trabalhava junto, a gente é meio todo mundo mesma turma, e eu lembro que quando o Martini anunciou o Matarazzo, assim, cara, foi meio tipo, pode fechar a internet, assim, porque, cara, os caras, os dois, assim, que a gente mais admirava, né, tanto a Cubo, a Rage antes ainda até, e o André, cara, o André é um cara que passou por aqui também, tive a oportunidade de conversar com ele, e hoje eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de amizade, assim, troco ideia, enfim, e é um cara que, de um talento também fodido, cara, a Gringo entregava uns projetos, assim, com flash misturado, e ele fazia, né, umas direções de arte, ele fazia umas coisas de quiz, lembra dos quiz, assim, de o Papai Pop-Up, e tinha uma... Cara, era muito bom, enfim. Foi muito bom, cara, muito massa ouvir todo essa Não, tua história. Os dois eram gigantes, assim, né? Do E era um digital, cara... assim. Exato, Eles exatamente. eram... Se falar que agora os dois estão jogando junto, é tipo quando, sei lá, junta Cristiano Não, Ronaldo e Neymar Messi. não é Neymar não, mas sei lá, o É o Cristiano Pelé e Ronaldo e o... o Messi. sim, sim, sim. Cara, eu vou te pedir um minuto, cara, só pra mim, rapidinho, que eu só vou resolver uma coisa que eu corto depois, tá? Dá um minutinho. Tá bom. Aí. Cara, e falando agora um pouco mais de tecnologia e AI e tudo mais, assim, como é que, como é que vocês estão encarando hoje na produtora isso? Quais são os processos que aceleram? Quais são os processos que vocês sentiram que dificulta, mas mesmo o mercado dizendo, mesmo o cliente às vezes achando, né, querendo empurrar alguma coisa? Na tua visão hoje, que, né, com muito mais experiência, qual o que tu está enxergando? Quais são os desafios que tu está vendo e quais são as coisas legais também que tá rolando? Cara, é meio assim, a parte vamos dizer assim, de analisar a tecnologia e tal, acho que ela se sim ou não, tal, ela tá dada, né? Tipo, tá aí, facilitando a vida, tipo, é muito forte, é um equipamento, é uma tecnologia, uma ferramenta muito incrível, assim, não tem muito que a gente mais é focar hoje em dia meu foco é muito na emoção, entendeu? Então, assim, pensando conceitualmente, assim, eu falo assim, né, que eu sou sempre em busca do indizível. Sempre tinha uma parte na reunião com os clientes que a gente não conseguia materializar o que realmente, que atmosfera é essa que a gente vai criar para essa marca, ou no set de filmagem, ou na narrativa completa como todo. Sempre tem um lugar do indizível ali que a pessoa acha que às vezes não é importante. Ah, não, mas, cara, tem um feeling do todo ali que você está sentindo ali, que ali tá uma emoção única, sabe?
que a marca vai fazer. Eu ainda, para mim, esse é o nosso trabalho, entendeu? Como a gente vai alcançar ele, para mim, a AI hoje ela é uma ferramenta que está facilitando muito a vida, principalmente em matéria de negócio, né? Porque essa coisa de testar e validar muito rápido, prototipar o filme, prototipar uma técnica, qualquer coisa, a gente tirar dúvidas, né? Tipo, escarafunchar lá uma coisa que a gente ficava esperando alguém soltar um tutorial no Vimeo e que conseguia... Alguém ia revelar aquele segredo ali de como foi. Hoje está tudo aberto, assim. Então, nesse ponto, assim, não, é incrível, sabe? Tipo, a gente está usando o tempo inteiro. Na produtora eu uso o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, o meu receio é tudo que todo mundo usa, tudo que é igual a tudo, que emoção é essa que você está provocando? Você não está provocando mais. Passa de ser uma emoção. Vamos dizer assim, querendo ou não, a nossa conexão com as pessoas, ela está um pouco... A gente pode trazer um pouco para o universo, sei lá, de econômico, falar assim, tá na escassez, né? Tipo, sei lá, uma piada, ela vai funcionar bem na primeira vez. Se ela for muito boa, na segunda, beleza. Ela vai funcionar, mas ela já não vai criar a mesma emoção. Então, a imagem que a gente vê, a marca que a gente criou, aquela marca que todo mundo se conectou e hypou por algum motivo, isso aqui, está ligada a alguma originalidade e autenticidade que não está no DNA da inteligência artificial. Está no nosso DNA humano que está dirigindo essa inteligência artificial. As nossas escolhas. A chance de sair algo original da AI por si só é muito pequena. É quando a gente mistura e faz aquele liquidificador maluco ali e com o nosso crivo que está conectado com a experiência humana que faz isso ser realmente relevante. Eu faço a comparação assim, e aí eu acho que o AI vem para puxar a régua, entendeu? Puxar a régua para cima. Muito próximo do que, sei lá, um paralelo a gente pode fazer. Eu lembro quando o Instagram foi lançado, que todo mundo ficou, agora todo mundo é fotógrafo. Mas, não sei, cara, o Instagram simplesmente levou a régua da fotografia lá para... Porque, sei lá, minha mãe, minha avó tem critério para agora falar que se essa foto de comida tá legal ou não. Entendeu? Porque ela tira a foto da comida dela. Então, e é irônico que hoje você vê a quantidade de como que o fotojornalismo, toda a expressão em volta da fotografia está crescendo e está bombando, porque as pessoas agora realmente estão dando valor ao Gordon Parks, entendeu? Que está em exposição aqui no Instituto Moreira Salles. Você fala, entendi o que é um artista, um olhar, uma narrativa fotográfica. E aí a régua subiu. É isso. Então, você quer ter um trabalho fotográfico consistente, não é tirar foto no Instagram, entendeu? É fazer um trabalho de fotografia, de elaborar uma narrativa, ir para campo e viver essa experiência, que as pessoas querem viver essa experiência. Então, acho que o AI tá puxando essa régua, a mesma coisa, do tipo... Porque, no final, fazer o que todo mundo faz não vai comover e nem vão te pagar para fazer isso. Né? Não, cara, tu disse exatamente isso, porque eu percebo muito um drama que sempre acontecia era o cliente não entendia o valor do nosso trabalho, em qualquer situação, tá? Dificilmente o cliente entendia o valor. Até sênior, gente mais velha, gente CMOs e tal, difícil assim tu achar caras que realmente entendem, a não ser os caras que saíram de produtor e foram virar para o cliente, daí o cara, né, saca muito mais. Mas de modo geral, vamos falar do mercado como um todo, é mais difícil. O que eu comecei a perceber exatamente isso? O cara tenta fazer lá no ChatGPT, todas essas ferramentas que todo mundo tem acesso, ele tenta fazer primeiro. E aí o que acontece? Ele não chega lá, ele não consegue chegar lá. Daí quando ele vem para uma produtora ou vem para uma agência, ou, né, traz, olha só, cara, eu fiz umas coisas aqui, então ele já chega com algumas coisas, até às vezes, dependendo do nível, até um filme, até um logo, até um produto, uma coisa, ele chega já com aquilo. E aí o que acontece? Quando um profissional pega aquilo, e o profissional tem um outro nível, certo? E daí, só que se o profissional não evoluiu junto, ele vai estar no mesmo nível que o cliente agora, certo? Mas como se o cara é esperto e o cara continua estudando,
a barra subiu para todo mundo, então o dele já, o do profissional subiu a mais. Então se manteve aquele mesmo gap quase de diferença. Mas qual é o lance que eu acho que é muito positivo? O cliente, por ter passado o trabalho e ter passado pelo processo de aprendizado de tentar fazer, coisa que ele não nem pensava em fazer isso antes, no Photoshop 3D e tal, uma coisa impossível, no momento que tu, beleza, pegou o produto dele, produto mal feito dele, foi para dentro de casa, trabalhou no teu, botou o teu molho especial e traz de volta para ele, e aí sim com um nível de acabamento muito foda, o cara percebe, caralho, esses caras manjam realmente. E ele manja realmente, e essa percepção de valor de manjar realmente só adveio com essa força porque ele passou, ele tentou fazer e não conseguiu. E ele chega a te perguntar, caralho, mas que prompt que tu usou, cara? Mas, meu, mas como é que tu fez? Tu levou daqui pra cá? Entende? Então, assim, então é uma troca muito mais sincera, é uma troca muito mais quase no mesmo nível, vamos dizer, em alguma parte. E é positiva essa troca no mesmo nível, porque o cara enxerga o valor daí. E aí ele enxerga o valor não só técnico, não só assim, esse cara manja muito de Photoshop. Não, ele começa a perceber o valor intrínseco em fotografia, o intrínseco em antropologia, que o cara tem que manjar de pessoas, de gente, de significado, de signos, de caralho. Então, a galera às vezes fica com medo que, porra, agora o cliente sabe fazer o troço. Não, cara. Na verdade, isso é muito positivo, porque o cara querendo ou não, ele tá tentando lá. E aí outra coisa, né? E o briefing agora, os briefings, vem muito mais dentro possível, assim. O cara te traz quase exatamente o que ele quer. Que coisa antes que não tinha, né? Então, é muito legal. A complexidade da entrega também tá muito maior. Os riscos do maior. Cliente, a quantidade de portas que ele tá, né, de janelas que ele está se conectando à audiência, assim, é muito grande. E ter esse olhar que sabe, né, entender os contextos e como que conta essa história e como culturalmente isso interage com o público, isso daí, cara, vai precisar cada vez mais, porque realmente é mais complexo, não é mais só a televisão, né? Tipo, eu sei que isso é meio batido já, mas não é mais só a televisão e o rádio, não sei. Cara, agora é o tempo inteiro. Sempre foi o tempo inteiro, só que agora o tempo inteiro impacta realmente nas pessoas. Né? A interação é muito livre, assim, muito, claro, com as suas restrições e tal, conceituais que a gente pode questionar, mas de fato é muito mais do que era antes, assim. Pensando no AI, vamos dizer, para o audiovisual, assim, eu acho que é muito. Claro, tem toda uma coisa criativa que ajuda muito, né? Da prototipação, do storyboard, de experimentar, fazer style frame, entender, às vezes, uma cena que ela poderia ser, até para fruição mesmo criativa. Mas ele ainda, neste momento, ele ainda é um render bom, entendeu? É um render bom. E eu já enfrentei muitos desses momentos do tipo assim, tá, saiu um novo render, saiu um novo negócio, tá todo mundo usando. A partir do momento que tá todo mundo usando, eu já não posso mais usar. Ou você usa muito no buzz do lançamento ali, da novidade, onde ninguém ainda te descobriu ali a novidade, que eu acho que nós estamos vivendo nesse momento. E esse momento vai durar pouco, porque a velocidade das coisas está muito rápida. Então não é um buzz que você vai poder ficar vivendo dele muitos. Acho que ano que vem a gente já vai estar amadurecendo as narrativas e usando a AI só como mais uma ferramenta mesmo. E independe, sabe? Tipo, não vai ser pelo deslumbre tecnológico. Uhum. Entendeu? Já vai passar esse buzz, assim, tipo. Porque é isso, a gente está em busca da escassez. A gente quer emocionar as pessoas, o que emociona é um pensamento autêntico, é uma coisa mais que tenha uma estranheza original ali, e isso a gente vai estar em busca sempre. Nem que seja voltando para trás, indo para 35mm. Aí depois, que é o que está acontecendo, né? Tipo, não, os filmes... perfeito, assim, ó, o que acontece tu falou da escassez, né? Então tu pega assim, marcas grandes, o jogo das marcas grandes sempre foi escassez, sempre, em qualquer área, né? Então tu pega a Nike, eu sempre falo da Nike, mas assim, a marca acho que todo mundo sempre lembra.
mas tu pega os filmes da Nike, tu pega design da Nike, tu pega, sempre foi assim, os caras sempre com os melhores diretores, com os melhores tudo e tal. Aí o que acontece? Agora todo mundo, basicamente, tem acesso a produzir coisas tão boa quanto a Nike produzia, vamos dizer assim, né? Então com AI, diminuiu. Quando veio a câmera digital já deu uma super acelerada, já melhorou muito o acesso de todo mundo. Mas agora sim, de verdade, tu pega um cara talentoso, tu pega uma marca da padaria do seu Zé aqui da esquina, e se tu pega um cara talentoso, ele consegue produzir algo incrivelmente foda, bem produzido pro cara aqui da esquina, custando uma mixaria, assim, né? Tecnicamente falando, né? Com essas tecnologias. O que acontece daí? O valor que a Nike tinha em pagar 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões por um filme, porque era uma coisa muito difícil de fazer, a peça por si só, ela chancelava já a marca, ela agregava valor à marca, né? Só por tu comprar aquela peça ali e ter aquele poder de veicular, tu tem que procurar alguma coisa que seja única agora. Tu vai ter que procurar o seguinte, cara, o que é difícil de fazer agora? Sabe o que é difícil de fazer agora? O difícil de fazer agora é abrir câmera. E o difícil agora é tu pegar um cara que faz filmagem com uma lata de azeite no interior de não sei aonde. Isso é caro de fazer. E aí, isso é difícil de fazer. Isso não é escalável. E isso, entendeu? E aí vira escasso de novo. Então é sempre um zigue-zague. É aquela coisa assim, tipo, tá todo mundo no AI agora? Beleza, agora nós vamos fazer mimeógrafo, tá ligado? Eu vou comprar um mimeógrafo aí, e eu vou... né? Todo mundo quer ter sua identidade, reafirmar, encontrar seu olhar diferenciado, único, mesmo num ambiente que parece que está tudo igual. E aí, para quem trabalha com isso, a gente sabe exatamente nos detalhes. E muitas vezes eu acho que o AI vai ajudar nisso muito, que a gente achava que estava enganando o público. Que o público não percebe. E agora eu acho que, cara, o público percebe. Eu nunca tive essa visão. Às vezes o público não consegue verbalizar e materializar assim, num conceito, de explicar o porquê que tá achando estranho aquilo. Mas ele sabe que tá estranho. Ele sabe que, vamos dizer assim, a Nike não pode mais fazer isso. Se ela fizer, ela tá aparecendo a esquina ali, o mercadinho da esquina, entendeu? Então... Não impressiona mais tanto. O problema é esse, não impressiona mais. E nesse sentido, eu acho que todo mundo tá crescendo. Assim, eu vejo pelos meus filhos de 10 e 8 anos, eles têm uma visão de narrativa de vida mesmo, de tudo. Só a quantidade de foto que eles já de imagem que eles já se viram, de tanta fotografia que eles têm, eles já estão muito mais maduros, assim, tipo assim, sei lá, as coisas que a gente demorou às vezes 15, 20 anos para aprender, talvez eles, pela origem geracional, já estão chegando bem na frente, assim. Então, vai ficar mais exigente, tudo. Acho que é isso, a régua sobe, cara, a régua sobe. É isso. É isso. Tá mais difícil para todo mundo. Difícil, tá mais sofisticado. Tá mais difícil. Sofisticado, tá mais sofisticado, assim. Tu pega o que antes no design a gente conseguia engambelar, que eu gosto dessa palavra, assim, aquela coisa, cara, um layoutzinho minimalista aqui, alinhado, bem alinhado. Puta, isso o Canva entrega, né? Isso todo mundo entrega. Tu não precisa ser mais um bom designer para essa execução. E eu acho que, para mim, tem duas coisas para mim que, uma delas, o porquê que eu aprofundei e tô aprofundando cada vez mais o meu estudo em tecnologia em si, que tem uma coisa que para mim, quando eu vi aquilo, mudou totalmente a minha vida, foi os dados, cara. Quando eu descobri, comecei a trabalhar, principalmente ano retrasado, beijo pro Seco, o Domingo Seco trabalhou na Cubo também, trabalhou com mídia, sempre trabalhou com mídia. Ele é muito meu amigo, assim, a gente trabalha juntos há um puta tempo, assim. E eu tive a oportunidade de liderar um pouco o time criativo lá deles uns 2 anos atrás. E eu trabalhei muito com dados, assim, né, cara? Que é o forte, né? Que é deles, assim. E, cara, quando eu vi o poder dos dados, no sentido de tu ter dado de tudo, e tu conseguir misturar isso com camada de design e com camada de criatividade,
Cara, ali eu pensei, caralho, eu preciso estudar mais um pouco disso, assim, eu preciso estudar um pouco, e não é para ser um engenheiro de dados, não é isso, eu nem acho que seja esse caminho, mas eu acho que é ser um bom criativo que tenha conhecimentos de engenharia de dados, porque isso possibilita tu ter mais ideias, sabe, tu tem mais jogo, tu tem mais chaves na caixa de ferramenta, quando tu quer criar uma campanha, tu quer criar uma coisa, que para mim isso sempre foi um dos grandes trunfos do Martini, é esse pensamento lógico que ele sempre teve de sistema, e ele jogava isso dentro de um mercado que não tinha muito esse pensamento, que era o mercado de publicidade, que era o mercado, né? E ele olhava para isso, que é a mesma visão que eu estou tendo hoje, assim, de, cara, eu estou estudando uma certificação da NVIDIA sobre LLMs, uma coisa mega de engenharia, só que eu não vou ser um engenheiro, mas eu quero, como é que eu uso, como é que eu trago disso aqui agora para uma ferramenta que eu estou fazendo aqui, que é para um cliente de imagem, nada a ver. Por quê? Porque quando tu tem uma elasticidade de repertório maior, tu sabe que existe algumas coisas, caralho, então tu tem mais de onde trazer pontos para conectar, entendeu? Então, quanto mais ponto tu tiver para conectar, mais criativo tu fica. E a gente tá vivendo a era mais abençoada de todas do conhecimento, cara. Tu faz um deep research de uma coisa que tu quer, imprime este troço, monta uma apostila deste troço, estuda, lê, e faz outra, e faz outra, e faz outra, pede pro ChatGPT te contar uma história, pede para ele fazer teste para ti, sabe assim, cara? Então, puta, do mesmo jeito que tá muito difícil, tem muita ferramenta pra gente Sim. se equipar, né? Então, cara, a E criatividade é isso, né? complementando isso, tá falando assim, tem até, assim, me instiga muito sempre essa coisa da emoção, né? Tipo assim, porque é o meu foco como diretor mesmo, assim. E aí sempre tem essa, né? Tipo, você pensa assim, o quantos dados vão direcionando as coisas, mas ao mesmo que tem um lado, claro, mais efetivo, mais eficiente, mas ao mesmo tempo as marcas, as histórias que a gente conta, elas estão muito na nossa capacidade de se arriscar. E aí eu acho que os dados entram como aliados do tipo assim, para poder fazer, vamos dizer assim, o arroz com feijão ser eficiente mesmo, trazer os resultados e sobrar um espaço de risco onde a gente estava falando do Martin, ele sempre fez isso na Cubo, né? Do tipo assim, tem aqui aquela entrega que realmente se compromete com o objetivo que eu te prometi, mas se eu uso os dados para eu ser bem eficiente nisso aqui, os dados vão ajudar eu a economizar e ter uma margem de risco aqui para a gente fazer uma ação que vai realmente ser arriscada. Se essa ação der certo, provavelmente o resultado dela vai ser muito melhor do que tudo isso aqui, mas isso aqui garante essa possibilidade do risco. A Nike faz isso, né? Toda empresa, porque é no risco, nessa possibilidade única da experiência humana e tal, que tá o que a gente se engaja mesmo. Beleza, depois isso tem que ecoar de certa forma com os dados, né, alcançando as pessoas nas mais diversas mídias, tem um diálogo para a marca estabelecer ali, e aí eu acho que isso a gente vai estar vivendo na produção mesmo, que é o asset mais elaborado, que tem risco e não sei o quê, que já vinha acontecendo, né? Então, tipo, sei lá, hoje em dia, se eu faço um filme de carro, você vai ver o filme lá de 60 segundos, mas eu filmei o carro, a lanterna, eu filmei o carro de cabo a rabo, nem tá aparecendo naquele filme, que antes a gente filmava o orçado, a gente já gera um banco de imagens para o cliente ali, já tem essa demanda já há anos, já que agora com a inteligência artificial vai aumentar ainda mais a gente criar esses assets para que tenha essa narrativa única, que tenha risco, que ela seja de alguma forma genuína e autêntica e, sei lá, estranha, de alguma forma se conecte, para poder gerar uma série de assets também que vão ali fazer o dia a dia da comunicação e ser tão criativo quanto, porque vai ser exigente aqui também, mas acho que os dados vêm também para garantir esse espaço de risco, assim, porque, querendo ou não, a longevidade da marca tá aqui, nesse risco, entendeu? Porque é isso que tá atingindo lá longe, que tá jogando a isca lá para frente, assim, se ela matar isso... Isso, tá no ponto fora da curva. Tá sempre no ponto fora da curva, só que tu não pode viver uma marca com só
com pontos fora da curva, né? Tu não consegue isso. O ponto fora da curva é às vezes que acontece. Então tu mantém um framework consistente com arroz com feijão, que é o status quo. Então, tipo, beleza, ó, nós temos que entregar nível 8 aqui para bater a nossa meta, beleza. Só que essa meta, ela tem uma a meta em si, o número da meta é baseado num último, né, de um último sucesso que se teve. Então, para tu ir para outro sucesso, que nem diz a Dilma, tu tem que dobrar a meta, né? Então, é isso. E esse ponto fora da curva que é o troço. E é muito legal isso, assim, de ver, porque as pessoas acham que tu olha para um trabalho desse que, caralho, olha só, o cara ganhou prêmio. Mas, às vezes, os trabalhos que ganham prêmio, eles nem impactaram tanto no resultado de curto prazo, naquele resultado daquele momento, assim, né, tirando os cases fake que a galera roda, mas dificilmente ele impacta diretamente no valor agora. Mas um ano depois, que aquilo ressoou, que aquilo andou, e aquilo vira o status quo de novo, né? E tem uma outra coisa, irmão, que tu fala da AI e a gente fala da Coca-Cola, né? Vamos falar disso agora. Que é assim, segundo ano que a Coca-Cola produz todo o filme delas com AI, né? Com tudo aquilo. E, puta, todo mundo, que merda, no mercado, horrível, né? As pessoas e tal. As pessoas, a nossa bolha, né? Porque a grande maioria tá cagando pra isso. E sabe, uma das coisas que a galera não percebe, e isso não tô falando da minha cabeça, isso foi o presidente, foi o chairman de marketing da Coca-Cola que falou em março no Adobe Summit, que é um evento da Adobe, todo março tem, que é tipo um Adobe Max, só que é para marketing e tal, né? E o presidente falou disso, assim, que é o seguinte, cara, tu imagina que agora com AI, eles fazendo um filme com AI, eles conseguem produzir diferentes formatos e diferentes variações da narrativa de uma forma gigantesca. Então, se tu quer trocar um personagem, porque determinada cultura lá no interior de não sei de onde não pode ter o urso, não pode ser urso, cara. Pô, mas como? Não pode. Não pode, porque um urso é um elemento sagrado e tal, e não pode ter, tá ligado? Pô, mas a gente nunca veiculou aqui. Então eles já sabem, há 100 anos eles nunca veiculam um vídeo lá, porque sabem que não pode. Mas beleza, é um paizinho lá no meu interior e tal. Só que agora com esse poder generativo e de hiperpersonalização, que é o futuro, que é o que a gente tá vivendo, eles podem produzir no pipeline deles lá, cara, o mesmo filme com diferentes versões, e não só de medida de tamanho, com diferentes narrativas mesmo, né? Então, a personagem principal, que é uma mulher, por exemplo, ela pode ser oriental num lugar, ela pode ser negra no outro, ela pode ser... E isso era meramente impossível de ser feito antes, cara. Então não é à toa, a Coca-Cola não tá metendo isso de AI, total AI, porque é bonito, porque é hype. Tudo bem, no primeiro eles até fizeram um pouco pro hype, mas agora eles estão fazendo por estratégia de negócio, entendeu? Os caras são o maior anunciante do mundo, os caras têm 150 países com a marca mais complexa do mundo de ser gerenciada. Então assim, qualquer coisa que possa ganhar escala, e eles ganham isso fazendo dessa forma. Então eu acho que que a gente tem que olhar às vezes para essas coisas com um olhar meio cético, e não só por fora da casquinha. Sabe? Não só assim, mas é tudo AI. Não, porra, abre a cabeça um pouco, irmão. Tenta entender a possibilidade, tenta entender tenta entender os problemas de negócio mesmo. Se tu entender o problema de negócio, tu vai ser muito mais efetivo na tua criação, né? Na tua emoção, no que tu precisa fazer. Então, isso me abriu também a cabeça, sabe? Da tecnologia, assim, caralho, quer dizer então que tu pode sim ser mais hiper personalizado, porque a generativa é para isso, é uma máquina ligada produzindo, não é um redator que tem que estar digitando o texto, fazendo. Não, então vamos usar o que ela é boa, né? Que é esse poder que ela tem. Então é muito louco também. Não tem jeito, vai ser assim, cara. Não tem muito para. Não tem volta isso, né? Assim, é uma questão, tipo assim, não tem como questionar essa potência assim da ferramenta, assim, cara. Tá dado. Não dá pra achar defeito, né, cara? Vou ficar achando defeito. Não, quem são, sabe? Tipo, cara, o negócio tá aí. Claro, você pode focar, porque é isso, né? A Coca-Cola, ela muito complexa, às vezes para ela soltar uma coisa assim, ela tá calculando que, então, mas é porque eu tô patrocinando as Olimpíadas, meu dinheiro, vamos dizer, de risco com não sei o que, tá indo em outro lugar, e não sei o que, e aí eu não quero que seja no filme de Natal, tá, sabe,
esse jogo tá acontecendo, porque ela, no final ela quer criar vínculo com a gente. É isso, Né? ela quer vender Coca-Cola, velho. E quer E eles criar não são. vínculo. Exatamente. E ninguém é bobo. Quando tu tá nesse nível de marca, Sim. ninguém é bobo, cara, assim, sabe? Todo mundo tá sabendo, todo mundo tem dados, tem coisas e tem informação. E os caras têm um real time de KPI lá muito violento, assim. Os caras sabem no dia de ontem quanto a Coca-Cola vendeu na Lituânia, sabe? Assim, nesse nível. Então, mas também, né? Não vou achar que até marca grande também faz merda, né? Não vê a Jaguar aí, tentou fazer uma. Não deu certo, enfim. Mas faz parte do jogo, cara. Eu acho que é isso. Eu, em resumo, assim, para mim é não fechar a cabeça e estudar um pouco essas novas formas de fazer o que a gente faz. Eu acho que é isso que tem que estar. Se tu tá ligado e tu tá com a cabeça aberta, tá a fim de aprender, meu, é uma delícia. É só seguir trabalhando, seguir fazendo, aceitando as novas coisas, Sim. sendo crítico, né? Sendo Não, crítico. é desafiador, né? Você ser fluente nessa ferramenta é desafiador, porque a velocidade dela é muito grande. É muito assim, rápida. É muito rápida, assim. Isso é verdade. Mas eu acho também que quando você fica fluente nessa linguagem, você vai passando de uma ferramenta para outra com mais suavidade. Você não é sempre um grande desafio, entendeu? Não é mudar do Maia para o Houdini, não sei, que às vezes é uns saltos muito... Ali, quando você está, vamos dizer assim, fluente na linguagem dos prompts e tal, é um exercício, cara, é um músculo aí que a gente vai praticar, assim. Me interessa muito também pensar assim, no prompt coletivo, sabe? Uhum. Como que a gente vai chegar nisso, assim, pensando mais numa metáfora em relação ao set de filmagem, assim, que para mim é um negócio que, tipo, tem uma parte do meu trabalho que depois que acho que se amadurece e chega em determinado nível de trabalho, assim, que é assim, aí eu falo até que é uma coisa meio design mesmo, assim, sabe? Eu criei um projeto aqui, eu criei uma situação aqui onde eu não quero exatamente para gerar um imprevisível. E gerar esse imprevisível no nível de controle que a publicidade precisa e tal, é um arranjo muito fino e delicado, onde as pessoas que estão botando seus prompts ali no set de filmagem estão muito bem treinadas para poder saber que ali, que momento que tem que aparecer esse único aí. Então, também eu acho que para a gente como profissional assim, também por mais que a gente vá absorver na ferramenta no dia a dia, a gente tem que estar sempre pensando, em que momento que eu estou usando tudo isso para perder um pouquinho de controle, me surpreender, para gerar um estalo e gerar uma coisa, porque, cara, é sempre disso que a gente tá atrás, né? Exato. E eu acho que só vai conseguir isso aí fazendo, né? Fazendo. Não é ficar esperando, não, eu vou só fazer quando tiver uma oportunidade. Eu acho que isso aí é nunca sei falar essa palavra, mas é serendipidade. Enfim, que é tu encontrar coisas incríveis no processo. Que tu tá andando, tu caminhando e daqui a pouco tu esbarra com, puta, olha só, deu certo um trocinho aqui. Mas tu não tava procurando aquilo, simplesmente tu tava trabalhando, fazendo. E aí no meio do caminho tu encontra, sabe? Umas coisas que, nossa, isso aqui... Essa é uma grande arte de trabalhar do game da publicidade, que é garantir os controles, né? Que o cliente paga muito para ter esse controle, essa previsibilidade, esses protótipos, todas essas que tá indo no caminho certo. Você no meio dessa selva toda de controle, conseguir deixar os pequenos espaços que vão trazer a cereja do bolo ali e que realmente vão fazer o trabalho ser, de certa forma, único ali, né? Demorou. Cris, muito obrigado, irmão, pelo esse papo, cara. Pô, Nossa, aula, assim, tua. Um cara que fala muito bem e também tem uma puta experiência. Muito obrigado. Queria que tu deixasse palavras finais para a galera que está nos escutando, galera, os nossos colegas aí de profissão e também quem está chegando na área, ou até que nem é colega, só está escutando. Cara, eu acho que é isso, assim, alimentar essa experiência, claro, andar junto com a tecnologia, mas alimentar essa experiência humana para poder encontrar seu olhar criterioso ali, tanto da curadoria, focar nisso, assim, sabe? Tipo, nessa experiência sua e acreditar nesse seu olhar, assim, próprio, assim, sabe? Tipo, investir nele
porque desde sempre foi isso, entendeu? Tipo, a gente está só falando, era a ferramenta com o seu olhar. Será que eu vou mais para a ferramenta? Não vou. Agora, neste momento, eu acho que as duas coisas podem andar muito lado a lado, e a parte da experiência, sem dúvida, é a mais desafiadora, porque é a experiência humana, né? Que a gente lida com os desafios da nossa vida, filho, pai, mãe, morrer, viver, ser feliz, pagar boleto, toda essa experiência humana ali que, no final, você cuidar dessa sua experiência, ela vai, de alguma forma, refletir nas suas escolhas e na sua interação com a tecnologia, sacou? Que ela também é fruto disso, né? Fechou todas. Muito obrigado, irmão. E você também que tá escutando isso aqui, cara, deixa aí um joia, manda um like pra nós, manda um comentário. Tá escutando no YouTube, pode comentar aqui também, ou no Spotify, ou em algum lugar aí. Manda pra alguém se você gostou desse papo. Agradeço demais e a gente se vê na próxima.